abrirmos a nossa espada, Bíblia ao ar, e aí então todos juntos, a uma voz. Esta é a minha Bíblia e ela é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado por ela, e eu corajosamente declaro que a minha mente está atenta, meu coração está receptivo, e eu serei transformado por ela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esta frase que nós cantamos, eu sou o que dizes que eu sou, é uma poesia muito conhecida. Essa poesia eu já trouxe aqui quando lidávamos com o livro de Jonas, alguns anos atrás, talvez uns 4 ou 5 anos atrás, sobre quem sou eu. Nós falamos um pouco sobre Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer nasceu no ano de número 1906, na Alemanha. E ele morreu muito jovem ainda, muito cedo, aos 39 anos de idade, enforcado em Flossenburg, porque ele foi acusado de tramar contra a morte de Hitler, durante aquele momento do nazismo. Ele foi enforcado nu, com as mãos amarradas, no dia 9 de abril de 1945, 3 semanas depois. Curiosamente, Hitler estava morrendo, e isso tudo porque Bonhoeffer ele se opôs ao nazismo, e ele foi acusado de estar envolvido num plano de tentar assassinar Adolf Hitler. E então, por conta disso, a força que seria a Polícia Federal nossa hoje, a conhecida de Gestapo, ela prendeu Hitler, e então ele foi executado. Curiosamente, bem recentemente, apenas 22 anos atrás, em 1996, a corte alemã, lá em Berlim, perdoou Bonhoeffer, e ele foi considerado de inocente do crime de traição, pelo qual ele morreu. Como em todos os campos de concentração, Flossenburg retirava a dignidade das suas vítimas, das pessoas, maltratava as pessoas, apagando rostos individuais, transformando-os numa morte coletiva sem rosto. Diria isso. Por que eu trago a biografia em parte de Bonhoeffer? Porque uma das palavras que Bonhoeffer escreveu me faz lembrar o falecido pastor Mateus Chaves. Sempre dizia que nenhuma coisa acontece com o Filho de Deus sem que Deus permita. Bonhoeffer dizia: nenhum poder terreno pode nos tocar sem que seja da vontade divina. E o perigo e a aflição podem apenas nos levar para mais perto de Deus. É certo que não podemos fazer nada por nós mesmos, nós podemos orar por tudo. O Filho de Deus, ele não tem medo do amanhã, porque ele está nas mãos do Senhor, ele está nas mãos de Deus, e Deus que o protege. Irmãos, nós vencemos as várias batalhas na vida cristã e neste mundo, não porque nós somos capazes, mas porque é Deus quem nos fortalece. E a grande verdade é que há circunstâncias pelas quais pode ser, quem sabe, ser mais difícil viver para Cristo, e quem sabe até morrer por Ele, como muitas pessoas têm sofrido neste mundo por causa da sua fé por Jesus Cristo. Só Deus sabe o que nos pode esperar no futuro, como tem acontecido com muitos dos nossos irmãos ao redor do mundo. Alguns perseguidos por causa da fé em Jesus Cristo,
As relações entre a igreja e o Estado têm sido notoriamente controvertidas de muitas maneiras. Algumas experiências talvez de amizade, outras não tanto. Eu estou lendo um livro da Missão Portas Abertas, cujo título é A Fé que Persevera. E esse livro me tem aberto os olhos quanto à ideia de dizer: Deus, obrigado porque vivemos num país livre onde não somos perseguidos. Eu já não faço mais essa nação. Por quê? Porque a perseguição no Brasil contra os cristãos é uma perseguição sutil, mas ela existe. Ela existe. Esta semana você e eu somos convidados a orar pelo professor Dr. Lourenço Rega, que é diretor do nosso seminário, que é o Seminário Teológico Batista de São Paulo, porque ele estará no STF fazendo a defesa do porquê que nós, cristãos, somos majoritariamente, nem todos os cristãos pensam assim, mas majoritariamente, a nossa convenção, na pessoa do seu presidente, já fez um pronunciamento público, um agravo, dizendo que nós não concordamos com a forma como o Brasil está conduzindo essa questão da discussão do assunto do aborto. E Dr. Rega estará então na discussão que a ministra Rosa Weber está desenvolvendo. Ele estará debatendo e defendendo esta questão do porquê que nós somos contrários ao aborto. Uma das expressões que uma das defensoras da ideia contrária ao aborto, na sexta-feira, levou um boneco mais ou menos 7 centímetros. 7 centímetros é mais ou menos essa altura aqui. E os defensores do aborto, eles dizem: não é pessoa, não é criança, é apenas um coágulo de sangue. E aquela mulher, gostei do que ela disse: esse coágulo de sangue de 7 centímetros, se for menina, ela já tem útero, ela já é uma pessoa completa, ela já tem toda a formação daqui para frente, em apenas um crescimento, um desenvolvimento de quem ela é. E os defensores do aborto dizem que eu sou dona do meu corpo e eu posso expelir, se assim desejar, esse coágulo de sangue, esta coisa, como eles chamam. E essa discussão eu não sei até quando, mas provavelmente alguns de nós vão ser chamados aos tribunais. Especialmente se a discussão tomar força, como tem tomado através da mídia, através de todas as pessoas que têm expressividade nesse país, que supostamente são donas da verdade. Dito de outra forma, e eu sigo John Stott, ele diz que ao longo da história, o relacionamento igreja e Estado, ele tem estado a se manifestar de uma das 4 maneiras. Primeiramente, o que ele chama de erastianismo. Nessa forma de governo, o Estado controla a igreja. É o Estado que dita o que a igreja deve fazer. Há monarquias, algumas, como na Inglaterra, por exemplo, é a rainha que dita o que o bispo anglicano deve defender ou não. É o Estado que determina o que deve ser dito. Por outro lado, o segundo sistema de relacionamento igreja-Estado, Stott ele chama de teocracia. Aqui é o inverso. Não é mais o Estado que dita como é que a igreja deve se comportar, mas é a igreja que dita como é que o Estado deve se comportar. E nesse sentido, também nós vemos ao longo da história, especialmente
aos períodos da monarquia em Israel, praticamente as leis elas foram dadas e era o sumo sacerdote que ditava as regras na sociedade. Mas ainda uma terceira forma de relacionamento igreja-estado é o que nós vivemos a partir do 4º século de cristianismo para frente, a partir de um homem chamado Constantino, daí o nome constantinismo. E aí então o Estado favorece a igreja e esta, por sua vez, se acomoda a fim de receber os favores da igreja. No Brasil vivemos boa parte dessa experiência, praticamente até mais recente, a mudança constitucional de 88, claro, com avanços e recuos nesse sentido, mas até então a igreja era praticamente acomodada dentro dos benefícios que recebia do próprio Estado. Em alguns lugares, por conta dessa acomodação, nós tínhamos os símbolos talvez religiosos nas repartições públicas e tudo mais, uma discussão que ainda é muito debatida hoje por conta da laicidade da igreja. Mas John Stott, ele diz, existe uma quarta forma em que a igreja pode se relacionar com o Estado, e ele chama esta forma de parceria. A parceria igreja e Estado, ou Estado e igreja, onde ambos reconhecem e incentivam um ao outro nas mais diversas responsabilidades que eles têm a exercer, responsabilidades dadas por Deus, num espírito de colaboração construtiva. Um ajuda o outro. Por exemplo, por muito tempo, enquanto o posto de saúde aqui do nosso bairro, Mar Paulista, estava em construção, por muito tempo as reuniões do bairro de educação, de saúde e tudo mais eram aqui na igreja. Não lembro mais o dia da semana, parece que era quarta-feira, e então essa reunião de educação e saúde, até que o posto ficou pronto. A igreja não interfere nos trabalhos do Estado, o Estado também não interfere nos trabalhos da igreja, mas num relacionamento de amigos e de pessoas de bem que vão beneficiar a sociedade, um complementa o braço do outro. Esse último me parece que é o melhor modo de relacionamento entre igreja e Estado, e eu quero entender que é isso que Paulo tem em mente no capítulo 13 de Romanos. E é para lá que nós vamos abrir nesta noite, Romanos capítulo de número 13, versículos de 1 a 7, e enxergarmos como é que você e eu somos convidados ao exercício da cidadania, sermos cidadãos que realmente sabem qual é o seu local, o seu lugar na sociedade. De um lado cristãos, de outro lado brasileiros, de um lado cidadãos do céu, do outro lado, como o Rodrigo disse, brasileiros e brasileiras, ou eu esqueci o seu país, croatas e angolanos e assim por diante. De um lado, eu ia falar Ucrânia, mas é Croácia. Como é que nós devemos nos comportar? Romanos capítulo 13, eu convido a você a fazermos a leitura juntos, até o versículo de número 7 apenas, introduzindo esse texto muito rico, no qual nós ainda iremos conversar mais vezes. Todos juntos, diz assim a palavra do Senhor: todos devem sujeitar-se, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes
não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão da consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, sem imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Que Deus nos ajude. Esse texto muito rico. E nesse texto, meus irmãos, nós compreendemos que a igreja e o Estado, em verdade, têm papéis e funções diferentes, e que nós, os cristãos, também temos deveres, tanto da parte do nosso relacionamento para com Deus, quanto do nosso relacionamento com o país do qual nós somos cidadãos. Nós temos responsabilidades. Os rapazes que vão completar 17 anos, eu espero que vão se alistar, vão servir o país, talvez como militares, como soldados. Por mais de 200 anos, o Brasil não tem a tradição, a experiência de guerra na sua história. Mas se houver alguém que, por exemplo, se atreve a atacar fogo na bandeira do Brasil, em plena praça, como tem acontecido em tantos países, eu espero que você não vai ficar de mãos cruzadas ou de braços cruzados. Você vai fazer alguma coisa, porque é um atentado à cidadania. Ninguém pode colocar ao emblema do país, que é a bandeira, fogo nesse sentido. É uma provocação. E você e eu somos, nesse sentido, convidados a defender o país. Ainda que empunhadas armas, se necessário for. Não é o nosso caso, felizmente. Eu sempre costumo dizer para os meus amigos angolanos de que nenhum brasileiro vivo hoje sabe o que é guerra, a não ser aqueles que deixaram o Brasil e foram cumprir um trabalho nas Nações Unidas, ou então num país onde está em guerra e assim por diante. Mas nenhum cidadão brasileiro vivo hoje sabe o que é isso. E esse é um benefício muito grande, uma das portas que se abrem ao redor do mundo. E é ao redor do mundo mesmo, para o brasileiro, é que o brasileiro ele é conciliador, ele não é briguento, ele não é dado a revide, ele é alguém que procura buscar um momento de harmonia, e isso é uma virtude realmente. Mas, meus irmãos, quanto a essa questão do Estado e igreja, o Senhor deixou claro, lá em Marcos capítulo 12, versículo 17, o Senhor mesmo diz isso. Nós devemos dar o que é de César a César, o que é de Deus a Deus. Por isso Deus exige que os cristãos se submetam às autoridades que ali estão constituídas. Isso dito de outra forma, Paulo está nos mostrando que o Evangelho é tão inimigo tanto da tirania, e nós temos conhecido governos tiranos ao longo da história. Quantos tiranos que matam o seu próprio povo sem dó? Quantos tiram a vida dos outros simplesmente porque tem o poder de assinar uma caneta e baixar decreto e assim por diante?
O Evangelho é tão inimigo, tanto dos tiranos, quanto da anarquia. Parece-me que esse é o nosso problema hoje. O nosso problema não é tanto a tirania, porque brasileiro, quando eu cheguei há 30 anos atrás aqui nesse país, eu ficava assustado a forma como os brasileiros falavam do seu presidente, alguma coisa assim, e diziam, como é que esse sujeito tem coragem de falar isso? Claro, eu vinha de um país marxista, mas por outro lado, se a tirania é tão ruim, a anarquia é igualmente pior. É o extremo oposto. Num país há leis que precisam ser cumpridas, há autoridades que precisam ser respeitadas. Não estou defendendo o regime militar de 64 por diante, não é isso. Mas nós muito facilmente migramos para o extremo oposto e imaginamos que quem manda na minha vida sou eu, então eu sou o único parâmetro do que é bom ou ruim para mim. E ali falta harmonia, falta respeito. Veja, Paulo não está dizendo que nós devemos obedecer somente às autoridades boas, não. Ele está dizendo até às más autoridades. Ele diz simplesmente que nós devemos nos sujeitar às autoridades. Ele não está dizendo se essas autoridades são boas ou más. No processo nós desenvolveremos mais essa questão de boas autoridades e más autoridades. Mas eu quero muito rapidamente olhar para dois princípios que nós devemos levar em conta à guisa da introdução desse assunto. Apenas introduzindo, como é que nós devemos lidar com as autoridades? Como é que nós devemos respeitar as autoridades que ali estão constituídas? Tanto o poder legislativo, quanto o executivo, quanto o judiciário. Parece-me que todos nós só temos medo do judiciário, né? Porque eles dizem, cumpra-se, se não cumprir aí é um problema gravíssimo. Mas como é que nós devemos lidar com essa questão chamada autoridade? Primeiro princípio, queridos, precisamos lembrar que todas as autoridades que existem, elas representam uma pessoa, Deus. Eu lembro aconselhando um jovem que tinha certas dificuldades de relacionamento com seu pai, e num dado momento ele disse, pastor, o senhor me pede para eu respeitar o meu pai? É porque você não teve a experiência que eu tenho. A única experiência que eu tenho é o barulho das panelas aos pontapés, para indicar que o meu pai está chegando em casa em bêbado, e daí minha mãe, eu, meus irmãos, ou nos escondemos ou apanhamos. O Senhor está me dizendo que eu tenho que obedecer a este homem? E aí então trabalhar com aquele rapaz que, embora o pai faça o que Deus não lhe permitiu fazer, aquele homem chamado pai carregava uma autoridade que, em última análise, pertence a Deus. Lidar com isso seguramente exige muito mais sabedoria. E como é que nós vamos trabalhar com os limites e tudo mais? Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Por quê? Porque as autoridades que existem, todas elas foram instituídas por Deus. Foi Deus que instituiu as autoridades, ou seja, elas foram colocadas acima de nós. Para quê? Para nos orientar, para nos conduzir. Assim, o Estado, meus irmãos, é uma instituição divina. É uma instituição que Deus levantou e nós precisamos, é verdade, ter cuidado para entendermos o que Paulo está dizendo. Ele disse simplesmente que nós devemos sujeitar-nos às autoridades que estão sobre nós, quer sejam boas, quer más. Paulo não está dizendo
que todos os Galículas, todos os Herodes, todos os Néros, todos os Domícios, na época do Novo Testamento, que cruelmente maltrataram os cristãos, assim como todos os Hitlers, todos os Stalins, todos os Mao Tse-tungs, todos os Saddam Hussein, todos os Jong-un da atualidade dos nossos dias, foram pessoalmente designados por Deus. Não é isso que o texto está dizendo. E também não está dizendo que Deus é responsável pelo comportamento de cada um desses homens e do mal que eles representaram na sociedade. Não é isso que o texto está nos dizendo. De igual modo que em nenhuma circunstância se possa resistir às autoridades. Pelo contrário, por isso que eu citei de propósito Bonhoeffer e da acusação que causou a morte dele nesta noite. Pelo contrário, muitos desses poderes terrenos, eles são influenciados pelos poderes espirituais, pelos demônios. E esta é a única explicação que eu encontro de muitas ações executadas por pessoas como Hitler, por exemplo, e que muitas outras autoridades da humanidade cruelmente massacrando o seu semelhante como se fosse um cachorro, abrindo uma vala comum e com escavadeiras, enterrar as pessoas como se fosse lixo. Não posso acreditar de que em sã consciência este homem agiu debaixo da autoridade do Senhor. Não posso aceitar isso. Não é possível explicar simplesmente como humanos, sem dúvida, havia por detrás deles e neles um poder demoníaco, creio eu, e esse poder estava operando por meio deles, e nesse sentido, a obediência, meus irmãos, ela não é cega e não é sem crítica. Eventualmente nós temos que dizer o que está sendo dito, está errado. Parece-me que esse é o momento em que nós nos encontramos no presente, né? Nós temos que defender a questão de que o casamento é heterossexual, de que o feto, de quantas semanas estamos defendendo? Não lembro mais agora. Os irmãos podem fazer as consultas ali. É vida, é uma pessoa. Já tem todos os órgãos funcionando. Incrível, incrível. Com o avanço da ciência e da tecnologia, eu sei que as ultrassonografias hoje são bem melhores, né, gente? Já dá para ver em 4 anos, a diferença do Mateus e a Kézia é de 4 anos. Eu lembro a primeira ultrassonografia do Mateus, os médicos apertou um botão que fez um barulho, e aí o coração do Mateus começou a acelerar, e só víamos aquele gráfico sinuoso da aceleração do coração. 4 anos depois, nós podíamos ver o rosto da Kézia, cabeludo, né? Nasceu com muito cabelo olha a boca, não tem problema de como é que é? Essa palavra eu não consigo falar. Não, está tudo certo e tal, olha aqui a mão, aqui está a mão fechada. Não sei o que essa mão fechada significava, mas... 3 meses hoje. E cada vez mais, aqueles que não são tão velhos quanto eu, a gente lembra que a primeira ultrassonografia era feita com 4 ou 5 meses, alguma coisa, porque antes disso não dá para ver nada.
Hoje, com 3 meses, já se faz uma ultrassonografia com precisão e assim por diante. E aí vem um ativista que nunca foi mãe, nunca foi pai, ele vem nos dizer que esta criança é uma coisa. Não dá para engolir isso. Essa submissão às autoridades, ela não é acrítica, ela não é cega. É preciso sabedoria para confrontarmos. E Paulo realmente nos diz que o ofício das autoridades, isso sim, foi ordenado por Deus. Sim, que toda autoridade humana, ela deriva da autoridade de Deus, de forma que nós podemos dizer aos governantes que aquilo que Jesus disse a Pilatos, você lembra? Quando do julgamento do Senhor, o Senhor Jesus diz: olha, não teria nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada lá de cima, porque é de lá que vem toda a autoridade dos governantes hoje. Pilatos fez mau uso da sua autoridade e condenou o nosso Senhor Jesus Cristo. Não obstante, a autoridade que ele usou para fazer isso era uma autoridade delegada por Deus. Era uma autoridade que lhe foi dada. Assim, queridos, submeter-se é uma atitude certa, como também sabe. E Paulo vai explicar isso no versículo de número 3 que nós lemos. Por que nós devemos nos submeter? Porque os governantes, eles não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo das autoridades? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. É por esta razão que regimes opressivos e totalitários, como está acontecendo agora, bem pertinho aqui de nós, na Venezuela, eles usam equivocadamente esse texto. Qualquer governo totalitário, e eu posso falar isso com muita experiência dolorosa, quantas vezes os governantes, querendo como que goela abaixo, nos fazer engolir os conceitos que eles tinham de como é que nós devíamos viver a vida cristã. Por quê? Porque nós devíamos sujeição a eles, porque eles são governantes e Deus ordena que nós obedeçamos aos governantes. Um pastor que já faleceu, que foi líder dos irmãos batistas em Angola, aquele homem não morreu de infarto, não sei porquê. Às vezes em que ele ficava irado. A primeira vez que minha esposa conheceu o pastor Domingos Vigílio, disse: esse pastor é tão nervoso, não é? Mas é que realmente ele era um homem muito indignado com as autoridades em Angola, e especialmente o desejo deles quererem fazer mau uso desse texto, porque Deus não deu carta branca para os governantes desenvolverem tirania do jeito que eles quisessem. Eu creio que Oscar Kuhlman, ele percebeu com muita perspicácia esse equívoco quando ele afirmou o seguinte: poucas afirmações do Novo Testamento têm sido objeto de tanto abuso como esta. Basta que um cristão motivado pela lealdade ao Evangelho de Jesus ofereça resistência a uma exigência de um Estado totalitarista, e logo os representantes desse Estado, ou os teólogos que lhes servem de conselheiros e de colaboradores, apelam para esta afirmação de Paulo, como se os cristãos aqui fossem conclamados a endossar e, portanto, a instigar todos os crimes de um Estado totalitarista. E não é isso o que Deus está ensinando. Não é isso que Paulo está dizendo. Aqui não se trata absolutamente de uma sujeição à crítica, de uma sujeição incondicional a toda e qualquer orientação do Estado. Não é isso que esse texto está nos dizendo. Considerando
que a autoridade dos governantes provém de Deus e que tudo o que acontece quando eles abusam dessa autoridade ou quando eles invertem o dever dado por Deus, enaltecendo aqueles que fazem o mal e castigando aqueles que praticam o bem, então a exigência de nos submetermos a esses governantes, será que continua valendo, mesmo quando a moral é pervertida? De jeito nenhum, porque o princípio aqui é muito claro. Nós devemos nos submeter aos governantes até o exato momento em que a obediência ao Estado passa a implicar em desobediência a Deus. E a gente tem muitos exemplos disso. O livro de Atos dos Apóstolos talvez é o maior exemplo que nós temos, capítulo 4, capítulo 5. Os apóstolos João e Pedro, eles vão dizer: mas importa que obedeçamos a Deus do que aos homens. Num dado momento eles vão ser incitados a que eles parem de pregar o Jesus de Nazaré, e então por conta disso eles são espancados, são chicoteados e tudo mais. Eles estão dispostos a morrer por pregar Jesus do que se submeter diante de um Estado que exige que eles façam o que é contrário a Deus. Se o Estado exigir o que Deus proíbe, então o Estado proíbe o que Deus ordena. E então, nesse sentido, como cristãos, o nosso dever é claro. O nosso dever é dizer: Estado, obrigado por tudo que o Senhor já fez por nós até aqui, mas a partir desse ponto nós não vamos te obedecer, nós resistiremos. Resistir não é sujeitar-nos ou desobedecer ao Estado, mas sim é uma tentativa de obedecer a Deus. Não lembro a data exatamente, mas acredito que foi por volta do começo do milênio, desse século. Um pastor em Goiânia, estado de Goiás, ele recebeu voz de prisão porque ele não abriu um templo para um casamento de duas pessoas do mesmo sexo. E ele também rejeitou fazer esse casamento. Essa informação saiu em todos os jornais, até sair a ordem de um juiz superior que anulou aquela ordem daquele juiz. Mas aquele pastor disse: então, se o problema é me levar para a prisão, Vossa Excelência, doutor juiz, pode me levar para a cadeia, mas a partir desse ponto eu não posso dar mais um passo. A partir do momento em que obedecer ao Estado significa desobedecer a Deus, então o cristão deve dizer não, nesse sentido. Em resumo, nós devemos submeter-nos à autoridade que Deus conferiu ao Estado, e esta, porém, lhe foi dada para propósitos específicos e não propósitos totalitários. O livro de Daniel talvez seja um exemplo maior que podemos citar nisso. Tanto Daniel quanto os seus colegas, eles preferiram ser castigados a desobedecer o seu Deus. Este, queridos, é o primeiro princípio. O princípio de que as autoridades que existem, elas foram instituídas por Deus. O segundo princípio é que todas as autoridades que existem, elas estão a serviço de Deus. Algumas autoridades não sabem disso. Eles imaginam que vão acabar com tudo. Você sabe qual é o maior inimigo do marxismo? Você já leu? Já leu o Manifesto Comunista? Não. Na faculdade não leu nada. Professores marxistas e tudo mais. O maior inimigo
do marxismo não é o capitalismo. Sabia disso? O maior inimigo do marxismo é a religião. É por isso que eles dizem, os marxistas, que a religião é o ópio do povo. A religião é uma droga que anestesia especialmente as camadas mais desfavorecidas, e eu estou falando como se marxista fosse. E então eles são facilmente manipulados e enganados e levados para o capitalismo. Então, se nós tirarmos a religião do povo, diz os marxistas, nós aniquilamos o capitalismo. E nessa história, gente, se começarmos a conversar o que Stalin fez, o que Lenin fez, e a extensão disso para as Américas, para a África e para os outros países, é algo muito triste. Alguns deles imaginaram que fazendo o que fizeram, eles estariam acabando com o cristianismo, quando na verdade só serviram de instrumento. Gente, Deus ele tem um senso de humor que nenhum de nós é capaz de chegar perto. Durante o período marxista comunista em Angola e de perseguição, nós não podíamos fazer tantas coisas assim. Algumas pessoas fugiram no meio do mato, fugindo de guerra e tudo mais. Quando a guerra acabou, infelizmente a guerra acabou, se descobriu que o Evangelho se espalhou muito mais do que nos lugares onde havia uma igreja organizada e institucionalizada. O pai desse menino, ele fez essa descoberta e escreveu alguma matéria do que Deus faz para zombar daqueles que acham que podem acabar com Deus. E não é assim que aconteceu no primeiro século. Enquanto alguns perseguiam, dizendo, olha, vamos acabar com os cristãos, e à medida que os cristãos iam fugindo, o que acontece com o Evangelho? Ele se espalha. Quando o muro de Berlim caiu e a Rússia deixou de ser uma federação de repúblicas socialistas, os soviéticos descobriram que havia muito mais crentes na Rússia do que eles imaginaram durante o período da cortina de ferro. Gente, há tantos governantes que perseguem os cristãos imaginando que eles vão acabar com o cristianismo, quando na verdade estão fazendo muito mais bem para o cristianismo. Quem presta serviço ao Estado como legislador ou como funcionário público, e aqui nós temos alguns professores, enfermeiros, magistrados, policiais, assistentes sociais, etc, etc, em última análise são ministros nas mãos de Deus. São ministros de Deus. Quanto àqueles que servem como pastores, mestres, evangelistas, administradores de igrejas, assim por diante, estão na mesma plataforma. Somos instrumentos de Deus, somos homens e mulheres nas mãos de Deus. E uma discussão muito debatida nos nossos dias tem a ver justamente com a questão, por exemplo, da pena de morte. Alguns países têm a pena de morte nas suas leis, outros têm prisões perpétuas. Paulo nos mostra aqui o princípio de se usar primeiro a mínima força possível quando se trata de prender criminosos e levá-los à justiça. O policial não tem o poder de chegar e fazer justiça com as próprias mãos, como por exemplo nós temos visto em alguns casos, fazendo execuções e tudo mais. Esse é um mau uso da autoridade. E esse mau uso da autoridade também tem que ser denunciado. Não é isso que
Deus ordenou. É por isso que há todo um sistema de policial que prende, nesse caso policial militar, policial civil, que vai fazer a instrução processual e a justiça que vai julgar e condenar. No Brasil são raríssimos os casos de pena de morte, exceções mesmo, apenas a traição de pátria. Mas em alguns lugares não é assim. Dada a terminalidade da morte, o risco de uma pessoa inocente ser executada em muitos países, e essa discussão que tem sido travada em conferências é muito grande, como por exemplo aconteceu na Alemanha com o Bonhoeffer. Depois que o homem está executado, o que adianta dizer que ele era inocente? É tarde demais. Por isso, meus irmãos, nenhum ser humano como indivíduo, isoladamente, tem essa autoridade de tirar a vida de outrem, de fazer a lei com as suas próprias mãos e assim punir os ofensores. Não. Punir o mal é uma prerrogativa que Deus, sim, estabeleceu as autoridades. E normalmente é um grupo de pessoas que fazem as avaliações, fazem as averiguações, e normalmente nesse caso se chama um júri popular. Eu não sei se você já assistiu é interessante, talvez num dado momento assim de férias, um bom programa de levar a esposa e os filhos para... Os filhos não, menores de 18 anos não entram, mas talvez para entender o que acontece quando se fala em júri popular, como é que se lida com isso. Mas, meus irmãos, é papel do Estado, e não somente de punir o mal, mas também de prover recompensa para o bem. Aqueles que são cidadãos do bem devem ser recompensados, e é o Estado que deve fazer isso. Essa é a função positiva do Estado. Entretanto, é uma função muito negligenciada, é verdade. A tendência do Estado é ser mais eficiente quando se trata em punir do que realmente recompensar aqueles que são bons filhos da pátria. Por exemplo, como melhorar a questão de que os cidadãos cultivem virtudes de serviço. Parece-me que estamos ainda muito longe, muito longe. Eu fiquei impressionado nessa última Copa do Mundo com a seleção japonesa. Eu não sabia que não tem garis no Japão. Não tem. O sistema de limpeza é todo feito pelos cidadãos. E nos estádios na Rússia, onde a seleção japonesa foi jogar, o lado dos japoneses foi aquela beleza. Eles recolheram todo o lixo que eles produziram. A seleção japonesa foi nos vestiários, usou o vestiário, tomou banho, e antes deles saírem, eles limparam o vestiário de tal forma que os funcionários russos, quando eles chegaram, não tinham trabalho que fazer, porque estava tudo limpo. Há um Estado que beneficia o bem. Não estou dizendo que o Estado japonês não tem erros, ou que seja tudo que eles fazem é bom. Não é isso. Acredito que eles também, enquanto humanos, têm as suas áreas como melhorar. Mas como nós precisamos aprender com práticas assim, desde gestos pequenos, né? Nessa época, por exemplo, de muita secura, não muito hoje, mas semana passada, como foi difícil falar, por exemplo. Minha filha estava dizendo, foi difícil, né, pai, falar lá na frente, porque o ambiente muito sério, e não adianta a gente colocar aqui, dizeres, não traga copo de água aqui. Eu acho que é um exagero, mas termos esta consciência, bebeu a água, sair, levar o copo lá atrás, tem um lixinho lá, ao invés de deixar aqui, ao invés de colar chiclete debaixo do banco, como nós fizemos, papéis de bala e assim por diante.
gestos pequenos que precisamos começar a desenvolver para nos tornarmos cidadãos. Desde que abriu uma bala no ônibus, que você olha assim, não, a caixinha de lixo já não está ali, então coloca esse papel de bala na bolsa ou dentro do bolso, para que na próxima caixinha de lixo que você encontrar, poder jogar e não jogar fora. Uma das coisas horrorosas que a gente tem é ver alguém dentro do carro e jogar a coisa pela janela. Exemplos claros. Esses dias eu quase fiz isso. Meu filho disse: não, pai, não faça isso. E dizer a verdade, você tem razão. Pequenos gestos para nos tornarmos cidadãos do bem. O Evangelho, meus irmãos, não só é para se crer, mas é também para se viver, para se praticar. Se falharmos de colocar em prática, então de nada adianta qualquer acúmulo de entendimento intelectual que nós temos do Evangelho. Esse autor que já citei aqui, Thomas Kempis, A Imitação de Cristo, ele diz que é vaidade desejar viver muito e não se importar em viver bem. É vaidade. É vaidade, meus queridos irmãos, nos chamarmos brasileiros e brasileiras e não desejarmos tornar o nosso Brasil um lugar bonito, um lugar de bem. Diante do reconhecimento do fato de que o Estado e o ministério do Estado provém de Deus, então se espera que o cristão exerça uma atitude, tome uma atitude. Ele vá além do que simplesmente ser alguém tolerante, alguém simplesmente que evita fazer o mal para não ser castigado. Não, eu não vou roubar, não vou furar o farol vermelho, não vou passar na velocidade acima do radar para não perder o ponto. Não é só isso. É isso também, claro, se passar 2, 3, 4 vezes no mesmo radar e perder a sua carteira, você vai ter encrencas depois com programas de reeducação e por aí adiante. Mas é muito mais do que isso. O cristão, ele é um cidadão que pratica o bem e ele deseja o bem-estar do seu povo. É por isso que ele paga impostos. Mas nossos impostos são caros. São mesmo. Um amigo meu diz: que bom que eu pago os impostos caros, porque você é bem assalariado, recebe bastante dinheiro, por isso que você paga não sei quanto por cento de 27,5% de impostos. Por quê? Porque a dona Maria, que lava roupa não sei aonde, ela ganha um salário mínimo. Aprenda você a viver com um salário mínimo para perceber como é que é viver. Tem que pagar imposto, sim. E o detalhe aqui não é essa questão de dizer: não, agora eu vou. Ainda bem que o fisco, como é que chama o nosso fisco? Receita Federal, ele está partilhando os dados, né? Teve um ano que nós tivemos, por causa de 6 centavos ou 6 reais? 6 centavos. Ela recebeu um salário que deu uma diferença de 6 reais, eu acho. Pagamos 740 reais de multa, porque não esquecemos de declarar esse valor. O que se tinha de recibo de dentista sem nunca ter ido ao dentista, recibo de médico sem nunca ter ido ao médico. Cristãos. O médico aqui não é se é justo a carga de imposto que nós pagamos e o benefício que nós recebemos. O fato é que não vai haver segurança pública, não vai haver saúde, não vai haver educação, não vai haver nada se como cidadãos não fizermos a contribuição do imposto de renda.
E aqueles que ganham mais, claro que vão pagar 27,5%. Sim. E como cristãos, a gente tem que fazer isso. Eu vou ter que andar nas estradas e pagar um monte de pedágio. Sai fora de São Paulo para você ver o que acontece. É porque você não tem irmãos e amigos que perderam a vida em estradas que, vez após vez, morrem pessoas naquele lugar. Quantas pessoas morreram? Eu rodei pela Marechal Rondon antes da reduplicação. Quantas pessoas morreram? Não é isso ali, Esther, indo para Pompeia. Quantas pessoas morreram nessa rodovia? Hoje essa rodovia está duplicada até chegar em Mato Grosso. E a gente anda tranquilo. O cuidado hoje com os carros modernos é dormir no volante. Anda tranquilo. Enxerga. Só que é caro. É caro, sim. É pedágio mais pedágio. Mas se não tiver pedágio, não tem estrada boa. A discussão talvez qual o preço do pedágio, esse é um outro patamar. Mas você não tem que dizer, não vou pagar pedágio. Não paga pedágio nada. Ou então segue pela estrada da morte. A estrada para Curitiba hoje está reduplicada quase a maior parte do trecho. A estrada para Minas Gerais, Fernão Dias. Perdi um amigo do Fernão Dias, Maurício. Deixou a Lázara, viúva nova, com a Débora, bebezinha de 2, 3 meses, eu acho. Hoje a pista está reduplicada. Ainda tem acidentes no Fernão Dias. Já foi pior. Então, queridos, nós vamos trabalhar nesse texto ainda alguns domingos. Próximo domingo é domingo dos pais. Vamos trabalhar com outro texto, mas na sequência nós voltaremos a esse texto para trabalharmos então como é que você e eu, enquanto cidadãos, como é que nós devemos exercer a nossa cidadania. Devemos pagar impostos, sim, mas não é só isso. Devemos obedecer aos governantes, sim, mas não é só isso. Devemos fazer muito mais. Hoje nós vimos que qualquer ideia que seja de tirania ou de anarquia, isso não é evangelho. O evangelho é uma cumplicidade, um respeitar o cidadão, brasileiros e brasileiras. Somos um povo de uma pátria só, somos irmãos. Eu fico impressionado como nós nos reconhecemos quando estamos fora do país, quando estamos fora do Brasil, por exemplo. Sujeito que a gente nunca viu é o melhor amigo que existe, porque viemos todos do mesmo lugar. Mas quando nós estamos aqui, no trânsito mental não se fala. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado porque esta cadeia da autoridade, em última análise, revela como é que nós nos sujeitamos ao Senhor. E, na verdade, muitas das nossas indisposições de obedecer àqueles que estão revestidos de autoridade sobre nós é apenas uma demonstração de que nós não honramos ao Senhor, nós não respeitamos o Senhor, e por isso nós damos de ombros em favor daqueles a quem o Senhor tem delegado a autoridade. Deus nos ajude a exercermos a nossa cidadania com responsabilidade, olhando para o que nós podemos e devemos fazer para facilitar o trabalho dos nossos governantes também. Mas ao mesmo tempo, ajude-nos, Senhor, e nos dê governantes
que saibam respeitar as regras, as leis do país, e em especial as leis instituídas pelo Senhor. Hoje o Brasil está precisando disso. Temos tido discussões, tanto na esfera judicial quanto no Congresso, inclusive com a produção de leis, algumas delas que têm a ver com ou o honrar ao Estado, ou então o desonrar ao Senhor. Que Deus nos ajude a sermos vencedores, e em especial a nação brasileira, que sempre aprendeu a temer o Senhor, e na sua Constituição o teu nome, Senhor, vem impresso. Rogamos para que esse temor seja preservado, e assim a nação seja grande, seja próspera, seja temente do Senhor. Dirija, meu Deus, o processo eleitoral que se avizinha. Não permita que ou a tirania, ou então do outro lado a anarquia possa ganhar forças, mas que haja um equilíbrio, aonde é possível o convívio, aonde é possível o diálogo, aonde as ideias são debatidas, e com isso o país progredir e avançar. Abençoa, Senhor, aqueles que se propõem a governar e aqueles que governam. A tua palavra nos diz que na paz deles nós também temos paz. Assim nós oramos nesta noite e pedimos, Deus, no nome de Jesus. Amém.